Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Bom dia, pessoal. Vamos trabalhar então? Bom, então o que nós vamos ver? Começamos aqui, ó. Começamos. Então, atenção, ó. O que nós vamos ver? Nós vamos ver cultura geral. Pô, cultura geral é um nome que está inapropriado, porque veja aqui, ó. O que diz no edital? Fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos em 2014 e 2015. E aqui tem uma armadilha. Ó, ele diz assim, ó. Fatos ocorridos em 2014 e 2015 não diz aonde. Consequentemente, é mundo também. Certo? Divulgados na mídia local e nacional. Ora, é lógico que você não vai querer ler um jornal em inglês, né? Um jornal francês. Então, eu pensei muito nesse assunto, por isso que eu pedi 4 aulas, tá? Senão eu podia fazer em 2 aulas. Se era para falar de Paraná e Curitiba, 2 aulas chegaria, tá? Então, tem lógica isso, tem lógica. Porque o Paraná e Curitiba não funcionam sozinhos. Eles funcionam no mundo, né? Hoje, como está o papo da globalização, não tem como. E segunda coisa é o seguinte, é que se você não conhecer as coisas do mundo, você não consegue entender as do Paraná e Curitiba, tá? Então, pode que nós estejamos enganados. Eles só façam pergunta de Paraná e Curitiba. Mas não dá para correr o risco a partir do que está aqui. Ou melhor dizendo, se eles fizerem pergunta do mundo, você não vai poder entrar com recurso. Porque leiam bem com calma, está bem claro que é divulgado na mídia local e nacional fatos ocorridos em 2014 e 2015. Se ele quisesse fazer só Paraná e Curitiba, ele teria que escrever assim, ó, fatos políticos, econômicos, sociais ocorridos em 2014 e 2015 no Paraná e em Curitiba. Tá certo? Então, eu sei que o concurso é municipal, tá? Mas não vale a pena correr o risco de você ser pego desprevenido na prova. Lógico que existe uma tendência de ser questões mais paranaenses e curitibanas. Mas, por outro lado, também tem uma coisa. Não tem tanta notícia no Paraná e Curitiba que justifique você dizer que dá para você fazer um concurso com isso. O que tem, está lá, que nós já vimos nas aulas anteriores. Geografia e História. Agora, atualidades, o que aconteceu de tão importante por aqui, tá? Não tem muita coisa para perguntar. Então, vamos esquecer essa história e vamos estudar tudo, beleza? Bom, então esse é um ponto, tá? Segundo ponto importante. Nós temos experiência aqui, eu e os professores aqui da casa e os meus colegas aí de outros lugares, e vocês sabem disso, que a grande maioria de vocês não está acompanhando o noticiário, principalmente a geração de vocês. Vocês estão muito focados em som, né? Muito focados em vídeos, etc. E conhecem pouco da coisa. Então, como é que a gente faz essa aula? A gente começa lá do mundo, fala do Brasil e deixa para falar de Curitiba e Paraná no fim, tá? Por quê? Primeiro a gente tem que acertar os pontos. E outra coisa interessante também, que a gente já aprendeu aqui nas aulas dos outros concursos, é que tem um negócio chamado uniformização de linguagem e pensamento, tá? Se a gente não discute desde a base os assuntos, se não deixa vocês perguntarem o que vocês têm dúvida e tudo mais, lá na frente a gente às vezes perde 10, 15 minutos discutindo, não, eu acho isso, eu acho aquilo, tá? E você não chega a conclusão nenhuma. Então a gente não vai achar nada aqui. Primeiro a gente faz um trabalho vamos assim, eu costumo chamar de lustro, né? Dar uma lustrada na cabeça de vocês, porque é interessante, mesmo que você não esteja interessado no assunto, mesmo que você não saiba nada, não pesquise isso, você é bombardeado o dia inteiro por notícia, por informação de colegas, por informação na família, na rua, no trabalho, e você sabe alguma coisa. O que você não sabe é a coisa organizada, tá? Então, a ideia é essa. A ideia é nós discutirmos um monte de coisa. Eu coloquei textos, tá? Textos que eu pesquisei. Tem uma outra situação muito interessante, essa apostila que vocês vão pegar aqui, que vocês pegaram aí, ela é totalmente diferente da apostila
que eu fiz nos anos anteriores, porque o Brasil principalmente, e o mundo também, mas o Brasil principalmente, passou por uma mudança muito grande. Vocês estão lembrados aí que até a eleição, todo mundo estava iludido que o Brasil estava super bem, né? Depois da eleição, aí abriram as notícias ruins e então você não pode hoje dizer que a coisa está boa, a coisa está ruim, tá? Então essa visão de coisa ruim que a gente vai ver. Ao mesmo tempo, já falei isso nas aulas anteriores, nos concursos os caras não admitem muito que a coisa está ruim, porque pega mal para eles, né? Lembra que é concurso público. Então é por aí que nós vamos. Então fica assim, ó, não me perguntem por que eu estou vendo o mundo e país, tá? Você acha que não vai cair esse troço? Não estude isso então, tá? Ah, isso é burrice, não vou estudar, tá? Mas eu prefiro que vocês tenham mais informação do que menos informação, tá? E segundo, um outro assunto importantíssimo, lembrem que aqui não vale opinião pessoal. Muita coisa que eu vou falar aqui eu não concordo, tá? E muita coisa que vocês vão ouvir vocês também não concordam. Só que a gente tem que falar a linguagem que os caras vão perguntar no concurso, tá certo? Então não é a nossa opinião pessoal, é a opinião média mundial, nacional e local, tá? Que esperam que vocês respondam na prova. Beleza? De vez em quando você vai ouvir coisas aqui e dizer, cara, mas eu não concordo com isso. Não é a hora de discutir isso. Se nós estivéssemos aí num curso de ensino médio ou de faculdade, aí é permitido discutir, né? Aí você discute, não, eu concordo, não concordo, tá, babá, tudo bem, porque ali você está formando a tua cidadania. Aqui nós não estamos formando a cidadania, aqui nós estamos preparando vocês para passar no concurso, beleza? Então, essas são as regras do jogo, tá? Então não venha me perguntar assim, pô, você concorda com isso? Você acha que isso é assim mesmo? Foi muito bem pensado o que está aqui, beleza? Outra coisa também é que eu não aliviei nos textos, tá? Tem algumas palavras que de repente vocês não sabem o significado, perguntem. A maioria delas vocês sabem que eu digo, mas se vocês não souberem o significado, perguntem. E olha, nesta aula é importantíssimo caneta e caderno na mão, tá? Por quê? Porque você não vai copiar nada, mas você vai, aquele negócio da intuição. Pô, cara, isso aqui eu acho que vai cair. Anota no seu caderno. Trata de fazer o teu resumo aqui, entendeu? Cada qual faz o seu resumo, beleza? Se você achar, isso aí não vai cair, bom, tudo bem. Não ponha no teu resumo, certo? Vamos embora. Bem, como está escrito aqui, ó, nós temos que estudar 3 assuntos, fatos políticos, fatos econômicos e fatos sociais. Isso é bom, ele já definiu. Por exemplo, tem alguns concursos que eles pedem fatos culturais. Pô, daí você tem que ir mais fundo, né? Tem outros concursos que eles perguntam sobre aspectos de transporte, aspectos de educação, eles são mais focados ainda, né? O concurso da Polícia Federal, por exemplo, pedia transporte, pedia educação, pedia energia. Ora, energia, por exemplo, a gente só estuda aqui a escassez da água, que vão perguntar certamente sobre a escassez da água. Então, mas a escassez da água como um fato social, né? Que consequências tem a escassez da água? E não aspectos ligados, por exemplo, a se estão usando termoelétrica ou hidroelétrica, que já seria um problema técnico, né? Então, a gente vai ver isso aqui. Eu começo pelos fatos políticos, primeiro porque está nessa sequência aqui, ó, político, econômico e social. Eu começo pelo político, o político é o que mais chama a atenção das pessoas. Entre esses 3, a tendência de vocês é estar um pouco mais bem informado da política. Então, vamos começar por aí, que assim vocês entram no clima, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisa importante, ó. Nós estamos falando de 2014 e 2015. Qual o principal assunto de 2014? Foram as eleições, tá? Fato político mais importante de 2014 foram as eleições, certo? Bem, qual a característica principal das nossas eleições de 2014? Nós tivemos o quê? Uma onda de discursos agressivos, especialmente nas redes sociais, que se dividiam em 2 lados, o de esquerda e de direita. Bom, primeira coisa, anota isso aqui, ó, isso aqui pode ser uma pergunta, o assunto das redes sociais. O grande fato novo da política é o fato
de as pessoas serem influenciadas pelas redes sociais quanto a fazer a cabeça para o cara votar a favor ou contra alguém, certo? Isso foi uma novidade, isso é uma pergunta que pode surgir, tá? Qual o fato novo em termos de comunicação na política mundial e brasileira, tá? E que aqui aconteceu nas eleições de 2014. A influência da rede social, das redes sociais, na opinião do eleitor. Concordo que isso aqui é uma coisa nova, concreta, bem clara, tá? Então, esta é uma pergunta que eu estou esperando. Entenderam como é que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar o texto, ler o texto, tá? E daí, o que podem perguntar aqui? Porque foi assim que eu elaborei a apostila, tá? Eu elaboro a apostila e às vezes eu ponho um determinado assunto, como aqui tem alguma coisa para perguntar para a Guarda Municipal? Não tem. Então, deleta aquele parágrafo, entendeu? Então, beleza essa aqui? Concorda que essa é uma pergunta possível? Tá? Então, é assim que a gente vai, tá? Posso ir para frente? Bom, outra coisa importante é o que é essa tal de esquerda e de direita, que todo mundo fala por aí, né? Esquerda e direita, tá? A gente tem a seguinte visão: esquerda é comunista, direita é capitalista, né? Essa é uma visão. Tá certa essa visão, hein? Podem até anotar. Vocês podem até colocar aí a palavra esquerda, deixar umas 2 linhas em branco e depois escrever a palavra direita, tá? Deixar mais 2 linhas em branco, que nós vamos ver aqui o que é uma e o que é a outra. Então já estou dando a primeira aqui, ó. A palavra comunista não se usa mais, tá? Ela já caiu de moda porque o comunismo, tecnicamente, não existe mais. Qual a palavra que substitui o comunismo? A palavra socialismo, tá? Então, hoje se entende que quem é esquerdista é socialista, tá certo? E quem é de direita é capitalista. Mas não é só essa classificação, vocês vão ver que eu vou botar umas 10 classificações aqui. Como a prova de vocês é de múltipla escolha, então a gente vai trabalhando cada uma das questões e vai identificando, porque daí você vai saber o que é isso, certo? Bom, outra coisa, não esqueçam de perguntar o que vocês não entenderam. Porque lembre que vocês não vão ter tempo mais para estudar esse troço, né? Concordam? Aquela montoeira de lei que vocês têm para estudar aí, tempo que tem de sobra aí, vocês têm que estudar aquilo, né? Então tem que sair daqui pronto, tá? Por exemplo, essa das redes sociais está respondida, acabei de responder uma segunda. Primeira grande diferença entre esquerda e direita: socialista e capitalista. Mas que bicho, que significa isso? O que é ser socialista e o que é ser capitalista, certo? Ser capitalista significa o quê? Colocar as questões econômicas em primeiro lugar. Tá? Quer dizer, coloca o capital em primeiro lugar, coloca a grana, tá? Então se entende que a direita, ela tem uma noção que é a seguinte: negócio é ganhar dinheiro. A direita, ou o capitalismo, tá? Ele pensa da seguinte forma: é o modelo americano, hein? Pode até escrever isso. O capitalismo mais desenvolvido no mundo é o modelo americano. Qual é a característica lá? Quem já leu, ou já teve lá, ou pretende ir para lá, já deve ter pesquisado isso. Lá nos Estados Unidos vale o quê? Vale ralar bem para ganhar bem. Tá certo? Quem trabalha bastante, ganha bastante. Quem não trabalha nada, não ganha nada. Ou seja, aquele esqueminha de ajudar o pobre, etc., não existe. Quer dizer, você tem que disputar para valer. Vale o que eles chamam de vale o mérito, né? Quem tem capacidade vai para frente, quem não tem, não vai. Então, essa visão capitalista, ok? Hã? Na verdade é isso. Na verdade é valorizar o esforço pessoal, né? Certo? E daí o que acontece? Todo mundo trabalha, todo mundo ganha, pagando cada um pouquinho de imposto, dá um impostão, né? Bem, socialismo. E aliás, eu quero voltar aqui para explicar também isso aqui que é importante. O que é fatos sociais? Então, anota aí. Fatos sociais não significa quem vai fazer aniversário, tá? Social vem de sociedade. Então, fatos que estão ligados à sociedade. Tá entendido? Claro? Bem, quando eu falo em esquerda socialista, a gente está falando o quê? É aquela que coloca o bem-estar. Na verdade, tem um termo assim, ó, que coloca a paz social em primeiro lugar. Tá? Então, no capitalismo vale
o aspecto econômico. No socialismo vale a paz social. E como é que se consegue paz social numa sociedade? É ajudando quem está por baixo. Tá? Então daí você tem alguns países bem socialistas, por exemplo. A Cuba é um país bem socialista. Todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa. Tá? E tem países que são mais ou menos socialistas. Então vamos falar do Brasil agora. O que o Brasil é? O Brasil é um país capitalista, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Atualmente, o Brasil é um país capitalista, vocês sabem disso, se não ralar não come, tá? Mas atenção, com um governo socialista. O governo é socialista. E aí entra, por exemplo, aí coloca exemplo, Bolsa Família. Certo? Bolsa Família é um exemplo típico da prática do socialismo. Tá? E veja, não vamos cair na armadilha aqui na aula de discutir se isso é bom e se é ruim. Porque aí nós ficamos 2 horas discutindo aqui. Vai ter metade que vai dizer que está certo e metade que vai dizer que está errado. E não vão perguntar se o Bolsa Família está certo ou está errado. Eles vão dizer assim, Bolsa Família é um exemplo de distribuição de renda. Ou seja, eu tiro a Operação Robin Hood, tira dos ricos e dá para os pobres, certo? Cada um de vocês tem uma opinião sobre isso, mas não vamos discutir isso, porque não vamos perguntar isso na prova, beleza? O importante é você entender o que é isso. Esquerda são mais socialistas. Vamos chegar lá. Hã? Esquerda são socialistas. Exatamente, esquerda é socialista. Então, quando fala direita é capitalismo, quando fala esquerda é socialismo, tá? Mas o importante é você entender o que bicho é esse. Estou te explicando agora. Quando você fala em capitalismo, fala em capital. Então, é o modelo americano. Porque o americano faz uma propaganda muito bem feita do país dele. Então dá a impressão que lá não tem pobre. Gente, é cheio de pobre nos Estados Unidos. E lá eles acham que pobre é porque é preguiçoso e vagabundo, tá? Que é a mentalidade capitalista, tá? Se o cara estiver morrendo lá, caindo os pedaços, vai lá uma ambulância, recolhe o cara, joga lá no hospital. Tem uma certa assistência. Mas é uma certa assistência do tipo, isso aqui é cidadão de segunda linha, tá? E inclusive tem um outro aspecto importante nessa visão americana. Por isso que eles não gostam de nós latino-americanos, né? Não gostam de africano, não gostam de asiático, e acham que a pessoa que vai para os Estados Unidos é porque está sobrando aqui, entendeu? Então é uma mentalidade, não vamos discutir, é assim que é. Aqui no Brasil, nós fomos praticamente aí até o século XX inteiro, quer dizer, nos últimos 400 anos, nós somos capitalistas e uma característica do capitalismo é que surge uma elite, né? Aquela elite que domina o capital e que gera emprego para os outros. E agora, depois da Constituição de 1988 para cá, nós começamos a nos tornar socialistas, tá? Mas socialistas no governo e nas decisões do governo. Bom, uma outra coisa muito importante, agora vem uma novidade aqui que vai surpreender vocês. Tanto os tucanos do PSDB, quanto os petistas são socialistas. Eles brigam na TV, mas se você analisar bem, eles são iguais. O socialismo, ele tem, por exemplo, no Fernando Henrique Cardoso, um dos grandes nomes defensores do socialismo. Tá? O último modelo de capitalismo que nós tivemos no Brasil foi no governo militar. O governo militar, ele era capitalista, né? Eles, inclusive, tinham a seguinte ideia: vamos primeiro aumentar o bolo para depois dividir. Essa era uma frase que eles usavam. Por isso que, e aí você tem que entender isso, por isso que no governo militar, vocês estão usando o que eles fizeram, tinha muita construção de pontes, viadutos, usinas, usina Itaipu, por exemplo, do tempo deles, tá? Estradas, obras suntuosas, etc. A visão capitalista é essa. Vamos construir um monte de coisa, daí nós damos emprego para toda a população trabalha, ganha dinheiro e se dá bem. Quem não trabalhar, vai ficar pedindo esmola por aí. Tá? Essa é a mentalidade do capitalismo, né? A mentalidade do socialismo, que é a que vocês conhecem agora, que é discurso aí do Fernando Henrique Cardoso, que vocês não acompanharam muito, porque ele já está mais para lá do que para cá, né, fazendo hora extra na terra, mas quando ele tinha aí
seus 60 anos, que era um sociólogo, inclusive ele é sociólogo, né? Quer dizer, ele estuda a população. E ele ganhou as eleições dele, lá ele já começou a fazer uma série de coisas de ajuda à população, tá? Lógico, bom, aí deixa eu fazer uma outra coisa. Tá, mas pera um pouquinho, mas você vai querer comparar o Lula com o Fernando Henrique Cardoso? Então tem uma explicação aqui muito importante, tá? O Fernando Henrique Cardoso, ele é um professor e ele veio de universidade, tá? Então ele é um socialista da linha universitária, da linha acadêmica, escreve livros, etc. O Lula, ele veio dos sindicatos, entendeu? Ele era um líder sindical. Então ele é um cara que veio da base, certo? Mas eles são grandes amigos, agora estão andando brigando aí, mas eles foram grandes amigos, inclusive o Lula apoiou o Fernando Henrique Cardoso, né? Em algumas ações, fizeram passeatas juntos e tudo mais. Depois, cada qual criou seu partido, e lógico, aí é uma briga pelo poder. Briga pelo poder é uma coisa, briga pelas ideias é outra, tá? Bom, estamos tranquilos aí? Veja o que está escrito ali agora, ó. Olha que interessante. Os de esquerda e os de... Então vamos lá, estamos falando da eleição de 2014. O Brasil assistiu uma onda de discursos agressivos, vocês acompanharam isso, especialmente nas redes sociais, e esta é a pergunta provável, tá? Que se dividiu em dois lados, os de esquerda e os de direita, associadas pela maioria das pessoas aos partidos do PT e PSDB, respectivamente. Quer dizer, se associou erradamente o PSDB à direita, tá? Embora toda a direita realmente, não é que eles fossem do PSDB, eles são anti-PT. Como eles são anti-PT e quem está, a opção que tinha era o PSDB, eles eram tucanos, né? Tranquilo? Posso ir para frente? Vocês viram que eu já dei umas 5 ou 6 informações. Tá boa a aula assim? Tá? Aí o que acontece? Agora, aí é que entra a parte de vocês. Agora vocês têm que ficar, se é que já não estão, ficar ligado nas notícias, nos comentários, etc, etc, etc. E aí você vai, até o dia da prova, você vai abrir tua mente para poder acertar a questão lá. Algumas vão estar aqui, algumas você vai ver que, cara, isso aí vão perguntar. Bom, acontece que não é só capitalista e socialista, tá aqui, ó. Existem várias, coloquei entre aspas lá, né? Várias esquerdas e direitas, né? O que é esquerda e o que é direita? Então veja aqui o que eu escrevi aqui, ó. Definir um posicionamento político apenas pelo viés partidário, quer dizer, sou petista ou sou tucano, pode ser uma armadilha, já que, olha que eu coloquei em vermelho, essa divisão não reflete a complexidade e contradição da sociedade. Quer dizer, vale para a conversa ali de família, ali que você está tomando umas e outras, eu não gosto do Lula, eu adoro o Lula, entendeu? Mas para fazer um concurso, não. Para fazer um concurso podem perguntar mais. Então você tem que ter uma visão mais ampla, certo? Então veja lá, ó. Hoje os partidos de direita, atenção, hein? Agora presta bem atenção. Os partidos de direita abrangem conservadores. Então anota ali onde eu estava. Lembra que eu falei que tinha um monte de exemplos de direitista? Um deles é ele ser capitalista. Outro é ser conservador. O que é ser conservador? Por exemplo, mas uma grande parte dos evangélicos e dos católicos, tá, são contra o casamento gay, tá? Ora, isto é ser conservador. Beleza? Ficou tranquilo a explicação? Quer dizer, então veja como fica bem concreto. A gente sabe que a Igreja Católica e a evangélica também, mas principalmente a católica, que é muito grande, eles são a favor dos pobres, não são? Então, em tese, eles são socialistas. Então, tem muito padre que é socialista. Tem muito pastor que é socialista, olhando para esse lado. Só que os dois são contra o casamento gay. Casamento gay é um comportamento conservador, tá vendo? Então, quando você fala sobre o ponto de vista econômico, eles são da direita. Quando você fala sobre o comportamento social, eles são da esquerda? Não sei, né? Entenderam onde é que eu quero chegar? Mas é só para vocês abrirem a mente, então, para não ficarem presos nessa ideia de partido só. Outra, democratas cristãos
Democratas cristãos, estes sim, ó, esses são capitalistas, tá? Democratas cristãos significa o quê? Significa que eles são contra a ditadura, tá? São cristãos e têm um viés direitista no sentido de que eles não são muito de ajudar os pobres, tá? Eles entendem que o pobre tem que se virar. Liberais, tá? Liberais aqui, ó, tá de direita e liberal. Pô, mas pera um pouquinho, mas de direita, liberal tem... Liberal no sentido econômico, no sentido que eles entendem que o governo não deve se meter nos negócios, tá? Então pode colocar aí, liberal na economia. Vocês sabem que tem essa bronca, né? Tem gente que reclama da Dilma e do partido que está no governo agora, o PT, que ele se mete muito na economia. Então, eles querem uma economia liberal. Olha que interessante. Pô, mas liberal e conservador. Conservador nos costumes, liberal na economia. Liberal no sentido de o governo não tem que se meter, cada qual faz o preço que quer. Perceberam como tem muita coisa aqui? Vamos para frente. Nacionalistas. Nacionalistas normalmente são direitistas, né? Aqueles que não, por exemplo, nacionalista é aquele cara que não quer que a Petrobras seja vendida para capital estrangeiro. Já ouviram esse papo? Petrobras é nossa, tá? Então esse é nacionalista, beleza? É contra as multinacionais. É contra, por exemplo, a existência aí, por exemplo, de empresas de telecomunicações estrangeiras, tá vendo? Então, o que eu quero chegar aqui? Voltando à nossa prova. Dependendo de como está escrita a pergunta, você vai escolher a resposta. Tá vendo? Beleza? Mas você tem que ter essa visão ampla. Então você tem que ler. O cara está falando... A primeira coisa que você tem que ver na prova é o seguinte: o cara está falando de economia, o cara está falando de política, ou o cara está falando de sociedade. Que as três perguntas... As perguntas terão que ser sobre esses três assuntos. Ou sociedade, ou economia, ou política. Então vamos repassar. Política, tá muito claro que ela está assim, PSDB é da direita, PT é da esquerda. A nossa leitura hoje. No aspecto econômico, esse negócio, por exemplo, de capital estrangeiro aqui, capital estrangeiro fora daqui. No aspecto social, por exemplo, esse negócio de família é pai e mãe, né? Homem e mulher. Ou família é qualquer tipo de agrupamento que mora sobre o mesmo teto. Quem diz assim, qualquer tipo de agrupamento que mora sobre o teto, aí inclui, por exemplo, as ligações que não se diz mais homossexual, né, fora de moda, agora é homoafetiva, tá? Então, ligações homoafetivas, dois homens adotando crianças, ou duas mulheres adotando crianças e morando sobre o mesmo teto, é uma família. Se você falar isso para algumas pessoas, elas se arrepiam inteira, né? Então, aí nós temos conservador e liberal. Beleza? Os nacionais ali, tem nacional esquerda também, né? Tem. Nacionalista e esquerdista. Aliás, são mais nacionalistas e esquerdistas. Por isso que eu digo. Então fica bem claro que aquela classificação de PT, PSDB é muito limitada. Como eu digo, é uma classificação assim para brigar na hora de tomar uma cerveja em casa com a família. Pô, cara, qual é a tua? Você votou, o cara perdeu, né? Um traço muito superficial. Mas na prova, ele pode explorar isso aí de várias formas. Então você tem que ter essa visão que eu estou querendo passar para vocês, de que a coisa é mais profunda do que isso tudo. Beleza? Podemos ir para frente? Bom, e tem umas assim que são da pesada, que todo mundo sabe. Nazismo, né? Fascismo, né? Que é esse pessoal aí que de vez em quando sai pela rua aí, são os skinheads, né? Que saem em 2 ou 3 aí e quebram a cabeça do primeiro homossexual que eles encontraram, botam ele para correr, né? E são extremamente radicais. São de direita, né? Porque o nazismo era o partido do Hitler, né? E ele foi proibido. Eles perderam a guerra, então ele foi proibido oficialmente, mas não quer dizer que não exista nazista por aí, extremamente direitista e conservador. Esses são radicais. Outra coisa, hein? Muito importante também, tem radicais na direita, que são os casos dos nazistas, dos skinheads, né?
Os black blocs, por exemplo, aí, que é o que está na moda agora. Aliás, black bloc é um negócio que pode aparecer na prova, hein? Sabem o que é black bloc? Sabe o que é black bloc? Black bloc é aqueles mascarados que nas passeatas saíam depois no fim dela e quebravam tudo lá. Se não sabe, anota, tá? Black bloc é isso aí. Outra coisa, hein? Aparecer normas em inglês, não adianta você ratear, você vai ter que se virar, certo? Black blocs, nenhuma dúvida? Black blocs, o que é? Ó, ele não é, nem direita nem esquerda, ele é anarquista, né? Ele quer confusão. Mas em tese, eles se posicionam mais para a direita do que para a esquerda, porque são radicais, certo? Porque, de uma forma geral, eles batem e quebram o quê? Empresas multinacionais, pode ver, eles quebram bancos, normalmente estrangeiros, mas também se pegar uma caixa pela frente, o Banco do Brasil vai direto, quer dizer, são contra bancos. E outra coisa, né, evidente que dentro do grupo de black blocs, tem gente que é esclarecida e tem gente que é mesmo aproveitar e daí, já que vamos quebrar, eles quebram, daí eu já faço uma pilhagem ali, já levo uma televisão nova para casa. Então, o que você vai chegar à conclusão? Que a sociedade é bem complexa. Vocês sabem disso, né? Por que essas perguntas vão cair para vocês? Ora, óbvio, né? Vocês vão trabalhar na área de segurança. Então, imagina se você não tiver essa visão que eu estou passando aqui para vocês. Hã? Pois é, pois é. Bom, pode fechar lá.